Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, porta de esperança. O povo de Israel, por ter sido derrotado pelos habitantes de Ai, e me chamou a atenção o número dos habitantes dele, eu vou falar um pouco sobre isso depois, que eles não tinham mais, de fato, o que se esperar diante de tamanha vergonha que aconteceu. Provavelmente o próprio Josué, diante daquela situação que aconteceu na derrota e pelo pecado que tinha sido guardado, ele reconheceu a sua culpa por não ter consultado a Deus, reconheceu também a sua presunção por ter sido orientado por alguns líderes a levar alguns poucos personagens ou poucos soldados para guerrear contra a cidade de Ai. Porém, diante de tudo isso, houve arrependimento da parte de Josué. E o seu arrependimento deu-lhe a condição de, através da graça de Deus, que é um dom maravilhoso e imerecido, fez com que o povo agora, dentro daquela situação, pudesse ser, vamos dizer assim, que reencontrado com Deus. Deus voltaria a intervir no meio do povo, porque agora o problema do pecado foi resolvido. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, se Deus não pode ver o mal, automaticamente Ele não vai conviver com o mal. Se até o seu olhar já lhe é repugnante, imagina o acesso dele direto. Ele não podia estar com o povo de Israel com pecado guardado, com roubo, com mentira, com cobiça, com tudo aquilo que aconteceu. E também não posso deixar de fora a ausência de conduta de Josué, no sentido de que ele deveria exercer uma boa conduta ao ir até Deus e buscar-lhe auxílio, direção, orientação para com a batalha. E me chama a atenção aqui que quando Deus faz promessas, no livro do profeta menor, chamado Oséias, capítulo 2, verso 15, ele fala assim, olha, eu daria a você uma outra oportunidade, daria uma outra esperança. O seu vale de Acor, ou vale da desgraça, será totalmente um vale de esperança. Será um lugar onde vocês terão acesso a mim, ali mesmo, como vocês tiveram quando saíram do Egito, quando era nova. E por que ele usa a expressão quando saíram do Egito? O povo saiu de lá realmente muito feliz, muito alegre. No capítulo 15 do livro de Êxodo, tem um episódio chamado o Cântico de Moisés, que Miriam também se junta a eles e eles estavam totalmente felizes. Deus queria restituir a alegria deles, que tinha sido entristecido por conta do pecado e da intervenção de Deus. Sabe, Deus tem muito prazer, irmãos, em nossa alegria. Ele quer que tenhamos alegria completa, mas, lamentavelmente, Deus sofre e se entristece quando ele vê que os seus filhos não correspondem ao maravilhoso e gracioso amor que ele concede. Deus quer com que ele seja visto para os seus filhos de forma prioritária. Tudo que viemos a fazer, possamos fazê-lo, mas buscando a Deus em primeiro lugar. Nunca descarte a presença de Deus, por menor que seja o problema. Eles foram presunçosos. Ele tem poucos habitantes. O total dos habitantes, de acordo com o livro de Josué, capítulo 8, eram 12 mil. Então, se a população total deles eram 12 mil, eles presunçosamente só queriam que ele levasse 3. Deus demonstra o seu desfavor em relação a isso, a ponto de ele mandar 30 mil. E ali ele faz as divisões. Fiquem uma quantidade aqui, 3 mil vai ficar aqui, o restante vai ficar aqui. Então, Deus dá as orientações. E uma coisa que nos chama atenção. A vitória, embora não tenha tido um ponto de milagre, um ponto que causasse um impacto maior, como foi com Jericó, isso não isenta a intervenção de Deus. Deus chega a descrever que ele entregaria o povo de Ai ao povo de Israel. No verso 8 também, ele chega a esclarecer algo sobre isso. Verso 18. Deixa eu abrir aqui o texto para vocês, de Josué capítulo 8, e mostrar-lhes sobre essa questão. Olha só no verso 1 já diz assim, ó. O Senhor disse a Josué, não tenha medo. Suponha-se que ele já estava com medo até então. E nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra, avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Agora Deus está dizendo, eu entreguei, a batalha não foi iniciada, o momento não tinha chegado, mas a garantia de Deus ela é certa. Olha só o verso 7. Vocês sairão de emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, entregará em suas mãos. Verso 18. Então o Senhor disse a Josué, aponta para Ai e lança que você tem, aponta para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Mais uma vez, Deus dando esperança. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração em nome de Jesus.
A batalha ainda não foi iniciada na sua vida no tocante ao grande conflito, quando eu falo da batalha crucial. Passamos por batalhas e desafios todos os dias, mas a batalha maior ainda não chegou. Mas se você olha para trás e vê que as suas batalhas, seus pequenos conflitos foram resolvidos, e os que não foram resolvidos, Deus lhe deu a garantia da sua presença, por que deveria eu duvidar do que ele vai fazer comigo lá na frente? Sabe o que me chama a atenção esse texto aqui? Deus dá esperança em uma batalha que ainda vai se iniciar. Em outras palavras, você irá ganhar. Eu estarei com você. Lembra da promessa do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aquietai-vos, eu sou o Senhor teu Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Irmãos, não perca essa esperança. Você esteja doente, aflito, com problema psicológico ou emocional, Deus está com você. Exerça a fé e suplique a Ele graça e misericórdia para que Ele lhe dê forças para você resistir. Essa porta aqui de esperança foi o lugar de encontro com Deus, onde Ele queria que agora, através das dificuldades, Deus pudesse ser enxergado. Tem um texto aqui que eu achei muito interessante, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu vou finalizar com esse texto aqui, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e o verso 11, na tradução NVT, ela diz assim: vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Em outras palavras, as dificuldades que passamos aqui é para evidenciar o testemunho de quem nós temos em nossa vida. Lembra-se da promessa, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Uma vida com Cristo, uma vida com uma ligação com Ele, lhe dará um bom testemunho. Que nós tenhamos a cada dia uma porta de esperança aberta para mim e para você, até Cristo voltar. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela esperança que nos dás. Obrigado pela certeza da tua providência. Pedimos a Ti, Senhor, que nos perdoe os pecados e nos dê a Tua santa direção. Que em Tua presença estejamos unidos e estejamos firmados de que o Senhor nos garantirá a vitória em Tua santa e bendita presença. Perdoa-nos, ó Pai, nossa incredulidade e nos ajuda a andarmos na luz do Teu Espírito e assim dizer que nós não mais vivemos, mas Cristo vive em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, no nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.